Muito bem, então sempre antes de olhar um ativo, nós devemos criar uma rotina de perguntas que são importantes para que a gente consiga realmente entender aquele gráfico ou aquele ativo. Primeira pergunta: qual a tendência que o ativo está cumprindo? Segunda pergunta: tem um GPI sustentando essa tendência? Ou tem algum GPI acumulando esse ativo? Tem algum GPI se posicionando nesse papel? Depois nós veremos as próximas perguntas que são feitas. Mas basicamente essas duas são as primeiras que eu quero passar para vocês. Ok? Muito bem. Dito isso, nós observamos aqui um cenário na TUP3. Veja que TUP3 passou por um processo de acumulação, em que a gente consegue ver aqui o mercado sacudindo numa determinada região. Aí ele consegue criar um movimento que desperta o mercado. Veja que logo após nós produzimos um recuo, que é a chance de entrada, bem próximo do preço em que foi acumulado o papel. A gente cria o 1, 2, 3 de compra e a gente rompe. E esses são os arrependidos comprando cada recuo. E o alvo seria retornar pelo menos até o topo anterior. Então isso que nós estamos vendo é um processo que vai se repetindo muitas e muitas e muitas vezes ao longo do tempo, justamente para buscar a movimentação principal que o papel está construindo. Na medida que a gente entende esse processo e a forma como ele se repete ao longo do tempo, a gente consegue reproduzir este tipo de entrada aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é justamente o melhor ponto com stop curto e o alvo bem longo. Agora, importante ser mencionado que existe um certo comportamento maligno no mercado. O que eu quero dizer com um comportamento maligno do mercado? Veja. Mesmo as altas mais poderosas que vocês irão presenciar nos próximos anos, nós vamos ter movimentos de alta muito intensos e ainda assim com períodos de recuo, hesitação, realização de lucro e que vão muitas vezes assustar os mão de alface. Qual que é o termo relacionado à mão de alface? Mão de alface é o cara muito assustado e que por qualquer movimento contrário entrega o papel e sai fora. Então você vai ter que se acostumar a esse tipo de evento, porque ele vai acontecer de tempos em tempos. Esses ciclos de queda, eles geralmente duram em média ou 1 a 3 meses, ou 2 a 6 meses, ou 3 a 9 meses. De uma maneira geral, na maior parte das vezes, são 3 meses de queda. Mais raramente 6 meses de queda. E extremamente mais raro 9 meses seguidos de queda. Tá? E são raríssimas as vezes em que o mercado cai por 2 ou 3 anos. Nós até vimos isso acontecer em 2010, que veio até 2016 caindo, mas isso foi um efeito extremamente fora da curva. O mais importante é que a gente tem que se acostumar a medir o tamanho das quedas. A gente mede o tamanho das quedas e com isso, com o tamanho das quedas, a gente consegue antever se a tendência está forte ou está fraca. E nós vamos ver que a maior parte dos papéis caem, em média, 20 a 30% pelo menos umas 2 vezes ao ano. Alguns papéis vão cair em torno de 40%, mas isso geralmente vai ser uma vez a cada 2 anos. E uma vez a cada 3 ou 4 anos, os papéis caem 60%. E este aqui é o momento mais glorioso que existe para nós, traders e investidores inteligentes. Quando isso aqui acontece, essa é a grande oportunidade. Porque quando o papel descarrega 60% de queda, se nós tivermos uma reserva de capital na renda fixa pronta para ser trazida para o mercado na variável, que vai estar bastante sobrevendido e bastante barato, nós vamos poder comprar ótimas oportunidades.
A questão toda é que a maior parte das pessoas, infelizmente, mete todo o dinheiro do mercado lá em cima no topo e quando o mercado chega aqui embaixo, não tem dinheiro para comprar. E é por isso que eu sempre trabalho com esse conceito que vocês estão vendo aqui. Eu trabalho com 30% do patrimônio ficando em renda fixa, esperando uma oportunidade, esperando uma queda de 60% no mercado. Depois eu tenho mais 30% do patrimônio que fica em reservas como lastro, ouro, dólar, fundos imobiliários. Isso é uma reserva de lastro. Né? Depois eu tenho, e aqui também entraria BTCs. Depois 30% do restante vai para a bolsa e renda variável. Eu tenho 10% do patrimônio que fica para oportunidades. Aquelas operações táticas que de tempos em tempos aparecem que estão oferecendo uma boa oportunidade também. Então esses 10% aqui é para quando o mercado der uma recuada de 30% em relação ao seu topo. Esse capital aqui, ele vai ficar esperando que o mercado caia 60%. Quando o mercado cair 60%, eu vou tirar esse dinheiro da renda fixa e trago para a renda variável. E essa é a distribuição que eu faço para poder ter o capital necessário. Vejam que aqui a gente tem a Lame 4 trabalhando com uma alta de 1000%. Foram 1000% de alta em 10 anos. Mas olha que nesses 1000% de alta em 10 anos, a gente teve uma queda de 30%, duas quedas de 30%, três quedas de 30%, quatro quedas de 30%, cinco quedas de 30%, seis quedas de 30%, uma queda de 50% e mais uma queda de 30%. O que isso traduz para mim? Cara, dentro de uma alta de 1000%, eu ainda vou ter ciclos de recuo em que o mercado vai cair uns 30% em relação ao topo, o que significa que a próxima vez que o mercado estiver a 30% em relação ao seu topo, eu tenho que procurar por oportunidades. Eu tenho que procurar por conceitos e ideias de entrada. E aí, quando a gente faz isso, e quando a gente olha isso, e quando a gente trabalha isso dessa maneira, olha o momento que a gente se encontra nesse exato momento em que eu estou gravando este treinamento. Aqui. Observem. Essa é a alta da Lame. Queda, 30%, 35%, 30%, 35%. Qual que é o tamanho dessa queda aqui? 35%. Nós estamos em 100 dias de queda de 35%. Tamanho dessa queda aqui? 50%. Tamanho dessa queda aqui? 31%. Tamanho dessa alta aqui? Em 100 dias, sobe 157%. Tamanho dessa alta aqui? 200 dias, 101%. Tamanho dessa queda aqui? Em 100 dias, 35%. Então, o que eu estou esperando? Eu estou esperando que apareça algum sinal de reversão nessa região, para que então eu tenha um novo ciclo de alta. Então, eu preciso que os amigos entendam que mesmo as maiores altas que existem no mercado, elas vão ser compostas por duas pernas. Uma perna de alta e uma perna de baixa. Uma perna de alta e uma perna de baixa. Dentro de uma tendência de alta, a perna de alta é muito maior que a perna de baixa. Então, quando a gente visualiza isso, nós estamos presenciando uma tendência de alta. E boa parte das vezes, o tamanho desta queda vai ser igual ao tamanho da próxima queda. Então, nem sempre, obviamente, porque as coisas não são milimétricas, mas se a gente mensurar o tamanho desta queda,
e projetarmos ela a partir de um topo, nós poderíamos esperar a zona em que a correção, que a perna de baixa, teria uma grande probabilidade de terminar. E com isso nós poderíamos então esperar o momento certo. Isso seria um pivô de alta no time frame menor para tomar a posição. Agora olhem aqui, isso aqui é o gráfico semanal. A gente sabe que a gente está a 35% de queda do último ponto. Vamos entrar no diário, olhar aqui o diário. Aqui é o diário. O que o diário está fazendo aqui no final? Aquelas pessoas que estão um pouco mais ligadas dentro do conceito de análise técnica já estão vendo que isso aqui é um possível pivô de alta, que vai ser acionado quando romper essa máxima. E daí nós estaremos revertendo para uma tendência de alta no diário e uma tendência de alta no semanal. E isso traz, sem dúvida alguma, uma belíssima informação para nós, traders. E é o que eu costumo dizer, né? O mercado vive numa eterna presença em que ele diz assim, tô fazendo isso de novo? Eu tô fazendo isso de novo? Mas eu vou fazer isso mais uma vez? Até quantas vezes eu vou ter que fazer até que tu aprenda que é assim que eu trabalho? Então observa que esses recuos de 30%, eles sistematicamente acontecem todos os anos. E as pessoas se apavoram todos os anos com a queda de 30%. 30%, aqui foi 30%, 30%, 30%, 30%, 30%, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. E de tempos em tempos, uma de 80. Uma de 80, que foi aqui 2008, o crash de 2008. Então, de tempos em tempos é uma de 80. E aqui mais uma de 80. E na maior parte das vezes são de 30, 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 30. Então, eu preciso que os amigos se acostumem a medir as quedas e medir as altas e medir o tempo em que elas acontecem. Isso vai trazer para todos vocês uma capacidade indescritível de leitura do gráfico, uma capacidade brutal de leitura do gráfico. Tá? É nesses recuos de 30% aqui que eu vou estar utilizando os 10% de caixa livre que eu tenho na minha conta preparado para tomar essa posição. Especialmente papéis que estiverem com lucro por ação crescente. Mais ainda daí. Um conceito que eu preciso deixar muito claro para vocês. Eu quero comprar papéis que estejam trabalhando próximos de seus topos históricos. Eu não quero comprar um papel fraco. Eu não quero colocar o meu dinheiro em cima de um papel frágil. Você apostaria a corrida no cavalo mais fraco de todos? Não. A gente vai apostar sempre nos que estão liderando a corrida. Então a gente quer os líderes de desempenho relativo. Tá? Sempre tenha uma reserva em valor de renda fixa. Sempre. Essa reserva vai ser utilizada quando o mercado der aquela escorregada. A gente não sabe qual que vai ser o motivo da próxima escorregada. Se vai ser alguma outra coisa, vai ser um ataque de marcianos à Terra. Mas em algum momento vai acontecer um novo recuo de 60% no mercado. E é nessas horas que a gente pode, sem dúvida alguma, puxar o nosso capital e trazer e colocar no mercado de uma maneira mais tranquila. Tá? Bom, agora observe, digamos que eu tenha feito meu dever de casa, que eu tenha reservado 30% do meu capital para um eventual recuo e ele esteja lá na renda fixa. Então, uma ótima empresa produz um recuo de 30%. Aí eu entro no capital de imediato? Não. A gente vai daí sim esperar o sinal de entrada na nossa análise técnica. E daí a gente coloca o nosso stop que nem a gente faz um trade. Certo?
Adquira o hábito de olhar no passado o tamanho das quedas. Adquira o hábito de olhar qual é o padrão que aquele papel costuma fazer quando ele termina uma queda. E daí, instantaneamente, as coisas vão ficar muito mais fáceis para vocês. Ok? Então, neste capítulo, o que a gente viu foi que de tempos em tempos o mercado vai dar uma recuada de 30%, eventualmente 60% e mais raramente 80%. E a gente tem que ter um capital livre para quando acontecer esse tipo de recuo, para poder tirar o dinheiro da renda fixa e botar nesses papéis que vão estar bastante sobrevendidos, desde que eles também tenham o quê? Lucro por ação crescente, desde que eles sejam empresas que tenham fundamentos e que respeitem basicamente os conceitos apresentados lá no legado financeiro. Finalizamos aqui este capítulo, o episódio número 9, e vamos para o episódio número 10. As regras de um trader.